Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos no 21º ano, de Economia e Desenvolvimento. Começou lá atrás, claro que não tinha esse nome, mas hoje estamos com o Economia e Desenvolvimento, esse programa completando 21 anos, atingindo a maioridade. E, de imediato, no começo do programa, vamos ao espaço destinado à área empresarial, tudo aquilo que diz respeito às empresas, necessidades, demandas empresariais, com o nosso amigo Giovanni D'Agostin. Giovanni, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Feliz 2022. Feliz 2022 para todos nós, com muita paz, saúde, prosperidade. Estou falando com o reconduzido presidente do Sindicota. Exatamente. No final de 2021, os contadores conferiram aí a nossa chapa. E com muita sabedoria me reconduziram à presidência do sindicato por mais 2 anos, Uhum. A nossa chapa é integrada pelo nosso vice, o João Custódio, contador, atuante em escritório de contabilidade. O Thiago Simon, o diretor financeiro, ele é contador, um dos contadores da Corsã. E o Cristiano Buchor, que apresenta também no seu programa. Ele também é vice-diretor do sindicato, foi eleito em conjunto conosco aí para trabalhar em prol dos contadores para os próximos 2 anos. E é importante, Giovanni, que tu fale isso aí, porque, na verdade, o sindicato presta um serviço importante, fundamental para os contadores, e técnicos de contabilidade também, Ou só contadores? O Sindicato dos Contadores, ele faz representação sindical para os contadores. Para os contadores. Os bacharéis em ciências contábeis. Bacharéis em ciências contábeis. Para os técnicos em contabilidade, existe uma outra entidade, um outro sindicato que os representa nessa questão sindical. E para os contadores, na verdade, é importante porque é uma instituição que defende a área do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, oferece serviços, Isso é fundamental. Algum plano assim diferente do que já foi para esses 2 próximos anos no Sindicota, Giovanni? Olha, para esse mandato que a gente pretende melhorar é a integração do sindicato com os profissionais do interior do Estado. Não é? E esse plano de indicação de representante dos contadores no interior do Estado para ouvir dos profissionais as suas necessidades, os seus problemas, muitas vezes os contadores do interior do Estado têm ali algum tipo de dificuldade, algum problema de condições de trabalho e o sindicato existe exatamente para propiciar para os colegas melhorias nas condições de trabalho e para atuar perante as autoridades públicas, para a defesa das prerrogativas, também para remediar ou para prevenir algum tipo de abusividade, que possa ali interferir no labor dos contadores, O nosso sindicato, ele tem como princípio basilar, inclusive, que consta no estatuto, que nós não nos envolvemos com política partidária, O nosso partido é a contabilidade, é o contador, Isso está esculpido lá dentro. Você se envolve na política da categoria, da defesa da categoria. A política da defesa da categoria, Mas o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, esse é o nosso sentimento, é que os sindicatos, em geral, perderam um pouco de credibilidade porque eles se misturaram com essa situação da política partidária, Então, tu verifica que existem muitos sindicatos que são braços de partido político, normalmente ali braços de partido político de extrema esquerda, Isso acaba fazendo com que perca credibilidade as entidades sindicais. Mas, na grande verdade, os sindicatos eles têm suprarrelevância na defesa das categorias profissionais. Os sindicatos eles têm que ser prestigiados pela sociedade. Não compulsoriamente, como era antes. Eu acho que esse regime agora, que passou a vigorar a partir da reforma trabalhista, dando ali faculdade para os sindicalizados de contribuírem ou não, de se filiarem ou não, dando essa liberdade de aderir ou não. De aderir ou não, acho que é importante. Porque o profissional, os profissionais, as categorias profissionais em geral, eu acho que passa por elas verem no sindicato ali um efetivo instrumento da defesa deles, Uma contrapartida do sindicato em favor do sindicalizado. Então, acho que a contribuição passa a ser espontânea, E tu imagina, Silvio Lopes, vamos imaginar que um sindicato que atue aí para determinados trabalhadores, empregados, para determinada categoria de empregados, estabeleça ali um acordo coletivo, um dissídio coletivo,
e ali nesse dissídio coletivo tenha diversas vantagens em favor dos sindicalizados, não é? Que não estão previstas em leis. Né? Então, é um plus, né, a legislação. O empregador, ele, em tese, é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que está previsto em lei. Isso vale para o empregador e para qualquer integrante. Está na Constituição Federal, não é? Claro. Então, tu tens ali um acordo coletivo de trabalho, que, de certa forma, se equipara à lei, né? Para aquela categoria, para aqueles vínculos laborais, e ali tem alguns benefícios que não estão na lei. E o funcionário, ele não contribui para o sindicato, vamos imaginar que num cenário que ele não contribui para aquele sindicato, e a empresa resolve para aquele funcionário não conferir aquele benefício de acordo coletivo. Pergunta: é justo que ele utilize esse instrumento em seu favor numa demanda trabalhista se ele não é sindicalizado? Não é? É uma boa pergunta. Então, muitas vezes, a associação, a contribuição sindical para aquele sindicato, o valor é muito menor do que o benefício que o sindicato proporciona para ele. É aquela questão da contraprestação sindical, que eu acho que é importante para a melhoria, no médio e longo prazo, da qualidade dos sindicatos. É aquilo que nós, economistas, falamos do custo-benefício. Né? É um custo tão baixo para um benefício tão grande. Né? Essa é que é a grande verdade. Bom, Giovanni, com relação ao assunto aí que nós tínhamos tratado, qual é o tema de hoje? Não, o tema de hoje exatamente é falar aí que a nossa gestão no sindicato vai perdurar aí por mais de 2 anos, né? Agradecer a confiança depositada pelos nossos associados que decidiram fazer a manutenção dessa gestão, né? Pelo menos por parte aí da presidência que vos fala. Isso nos traz muita satisfação, mas muita responsabilidade. Né? Claro. E podem ficar certo, podem confiar no Sindicato dos Contadores, que o que depender de mim, né, da nossa diretoria, nós vamos manter, sim, como fizemos nos últimos anos, e na grande verdade é feito aí, basicamente, desde que o Sindicato dos Contadores foi constituído, lá em 1988, né, foi o primeiro sindicato constituído pós-Constituição de 88. Nasceu com a Constituição, é fruto da Constituição. Fruto da Constituição Federal. Que nós vamos, sim, manter a nossa conduta de atuar com total independência, né? Total independência, sempre na defesa, dá para se dizer quase que intransigente, né? Uma defesa intransigente em favor dos nossos sindicalizados. Perfeito. E aí, o tema que tu traz aí também? Eu trago aqui alguns convênios, né? Embora seja o mais importante para o sindicato atuar fielmente na defesa das prerrogativas e das condições de trabalho, o Sindicato dos Contadores tem ali alguns convênios, né, para que os associados consigam descontos, né, descontos relevantes ali que ajude nas suas finanças. Então, dentre os convênios, nós temos a Faculdade Celso Lisboa, não é? É um polo que tem infraestrutura, ensino à distância, com mais de 100 cursos de pós-graduação. Né? Então, se o colega resolver fazer uma pós-graduação através da Faculdade Celso Lisboa, nos procure, né? Entre no nosso site, www.sindiconta.com.br, né? Ou nos telefones, não é? O telefone eu vou deixar aqui na tela, embaixo, para os senhores anotarem. Não é? Converse conosco, associe-se, né? Nós temos esse convênio com a Faculdade Celso Lisboa, temos o convênio com a Proseg, né? A Proseg é uma entidade de seguros, não é? Uma administradora, uma corretora de seguros, que oferece ali seguro de responsabilidade civil do contador, né? Muitas vezes o contador fica com receio daqui a pouco de ter multas, né? São muitas declarações fiscais, né? Daqui a pouco tem alguma multa, alguma coisa que possa prejudicar o cliente, tem que pagar isso para o cliente, então uma questão de segurança, quem sabe aí para a organização contábil do colega, contratar um seguro de responsabilidade civil do contador. Né? Nós temos também seguro de vida, não é? Diária por invalidez temporária, seguro de veículos, né? Seguro residencial, seguro previdenciário. Então, essas são os seguros fornecidos pela empresa que faz convênio com nós, que é a Proseg. A Cef Saúde também é uma empresa conveniada. Basicamente, a Cef Saúde é dessas consultas médicas por telesaúde, né? Telemedicina, não é? Então, o sujeito se associa, tem preços especiais para associação,
e o camarada ali, precisando fazer uma consulta com o clínico geral, consegue fazer de forma telepresencial à distância, não é? Nós temos também laboratório de bioanálises, né, que os nossos colegas têm acesso. Um outro convênio importante com o Sindicato dos Engenheiros, né, o Sindicato dos Engenheiros, o SENGE, né? Nós temos a Unimed, Centro Clínico Gaúcho, SENGE Odonto, né? Eu sou conveniado com o SENGE e tenho ali o meu plano de saúde da Unimed e fiquem certos que, mesmo pagando a contribuição associativa do sindicato e do SENGE, ainda assim, integrando a esse convênio, fica mais em conta, né? Então, coloco o sindicato à disposição. Vendemos certificação digital através do convênio com a SafeWeb, não é? Nós temos ali, disponibilizamos infraestrutura na sede do Sindicato dos Contadores em Porto Alegre para quem quer ministrar curso, palestras, eventos. Então, nós temos uma sede à disposição dos nossos associados, não é? E também nós temos o serviço para os associados, que é o de avaliação e visto nos contratos sociais. O que acontece? O empresário, para constituir uma empresa, né, um contrato social de uma sociedade, a legislação prevê que tem que ter um visto do advogado no contrato social para que a junta comercial defira o registro. Então, o Sindiconta tem o corpo jurídico, né, que eu, inclusive, o integro. Que além de contador, tu és advogado. Sou advogado e presto serviço jurídico para o sindicato, sem cobrar, é a minha contribuição, né, que eu dou para o sindicato. E nós ali fizemos o visto, né, dos contratos sociais, para que os clientes que eventualmente abram empresas, né, os contadores que abram empresas para os clientes, contem com o sindicato para dar o visto para que o contrato seja aprovado na junta comercial. Perfeito. Giovanni, eu não sei se, claro, tu tens acompanhado isso, mas eu vejo assim, na área de advogados, né, na área de jornalistas, na área de outras profissões, a qualificação da área médica, a qualificação dos profissionais. Como é que, não sei se tu tem essa informação, mas como é que tu está vendo aí a formação do contador hoje? Porque, na verdade, o contador hoje, a atividade dele foi muito impactada com a internet, com, enfim, essas mudanças nas relações, digamos assim, econômicas, através da informação, através das formas de informação, formas de trabalho que mudaram. Como é que isso impactou e como é que está vendo a qualificação desses profissionais? Olha, Silvio Lopes, eu julgo, né, que o uso dessas ferramentas, né, desses aplicativos, dessas ferramentas, deveriam ser para facilitar, né? Então, é um instrumento de facilitação da atividade dos contadores e das outras profissões também, né? Então, vamos fazer uma analogia ali, o engenheiro, antigamente, fazia o projeto, fazia os cálculos todos manuais, né, fazia o desenho, né, enfim, a punho. Hoje existem aplicativos que facilitam a vida desses profissionais, né? Assim como acontece na contabilidade, não é? Só não pode haver uma inversão, né? Essas ferramentas é que têm que atuar para o profissional, para ajudar o profissional, e não o contrário. Muitas vezes o profissional é que atua para esses aplicativos, né? Tem uma inversão, muitas vezes alguma inversão de valores. O contador, ele presta um relevante serviço para a economia, em termos gerais, porque é através da contabilidade que, normalmente, o profissional tem o primeiro contato com a parte de formalização e de gestão dos negócios. Com certeza. Não é? Então, através do conhecimento dos contadores, o empresário, ele pode ser ali auxiliado a fazer o orçamento, e fazer orçamento com bases sólidas, né? Orçamento tributário, não é? O levantamento das demonstrações contábeis servem para a gestão, para o auxílio da gestão dos negócios. Vamos imaginar, por exemplo, que o empresário que esteja começando, ele precise constituir um estoque, porque ele tem receio, como ele está começando, se o cliente se aproxima dele para adquirir determinado produto, ele não tiver o estoque, ele já vai estar um pouco fora do mercado. Mas a aquisição do estoque tem ali um certo perigo para quem está começando, porque o estoque não pode ser nem muito alto e nem muito baixo. Então, o giro alto do estoque, ou melhor, o prazo médio de giro do estoque muito alto para quem está começando, pode dar problemas
de fluxo de caixa da empresa, porque tem que pagar o estoque, mas não vai ter renda de venda, decorrente da venda, para conseguir pagar. Perfeito. Então, daqui a pouco vai faltar dinheiro para o pagamento das outras despesas. Então, esse tipo de análise é importante que o contador faça. Quem faz é o contador. Quem Obrigado. faz é o contador. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Até a próxima oportunidade. Então, tá, muito obrigado. Parabenizar pelos 21 anos aí do programa, não é? E agradecer também pelo tempo que nós estamos juntos aqui para prestar esse serviço. Olá, somos uma sociedade pródiga na atitude do vitimismo, ou seja, transferir para os outros a responsabilidade por nossas frustrações e desgraças na vida. Os vencedores assumem os riscos, agem com a racionalidade e forjam situações que os desafiam a toda hora. Hoje, com a carência dos empregos na forma tradicional que conhecemos, surge uma vasta gama de novas chances e oportunidades de vencer na vida. Mesmo a empresa virtual, realidade de todos os mercados, constitui um trampolim extraordinário para uma vida de realização com prosperidade em todas as áreas. Dependa só de você. Use a sua criatividade e vá à luta. Nunca tantas oportunidades estiveram à sua disposição. Creia e mergulhe nessa atraente e desafiadora aventura. E tenha uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre as dicas de direito, gostaria de falar com vocês sobre direito previdenciário, mais especificamente sobre um tema que está tramitando nos nossos tribunais, que é a revisão da vida toda. O que significa a revisão da vida toda? Pois bem, revisão da vida toda ou revisão do tempo inteiro significa o poder revisar a sua aposentadoria. Então, isto é válido para os pensionistas e aposentados que tiveram a sua aposentadoria concedida. Para tanto, aqueles que se aposentaram antes de 99 podem ter a possibilidade de fazer a revisão do seu benefício. O que ocorre? O INSS tem como base, julho de 94, pegar as contribuições vertidas à autarquia previdenciária para fazer o cômputo e a análise do valor da aposentadoria. E o que ocorre? O que acontece com aqueles segurados que antes de julho de 94 possuíam contribuições volumosas, valores maiores do que aqueles posteriores a essa data de julho de 94? Pois bem, isso está tramitando, essa tese jurídica está tramitando nos tribunais, já teve aceitação no primeiro, segundo grau e hoje está no STF para o julgamento final. Então, aquele segurado que está aposentado e teve, antes de julho de 94, contribuições mais volumosas, saiba que você pode procurar um profissional, um advogado de sua confiança, para ingressar com esta revisão e ter aí o aumento da sua aposentadoria. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que necessitar, por favor, mande a sua pergunta pelo WhatsApp, que está aqui na tela, para podermos aí auxiliar você. Até o próximo programa e a próxima dica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos aí há 21 anos no ar, né? Graças a Deus, um programa que começou lá no começo deste novo século, e sempre trazendo informação importante, trazendo conteúdos, e isso é que mantém esse programa já há tantos anos, né, no ar e vários veículos de comunicação, e hoje, claro, também sendo muito assistido, sendo muito prestigiado na internet e nos canais
que aí a mídia eletrônica, que as redes sociais estão permitindo, e graças a Deus, né, hoje nós temos uma realidade que não é apenas a grande mídia que nos conduz, né, que nos informa ou desinforma, como está acontecendo hoje no Brasil. Bom, e nesse espaço eu estou recebendo aqui a Bianca Ramos. A Bianca Ramos, ela é gerente de perícia contábil da Russell Bedford, que é nosso parceiro aqui no programa. Graças a Deus a Russell está tendo um bom retorno nisso, segundo o Bruno aí, né, que é o nosso diretor lá. E esses assuntos, claro, esses assuntos são importantes para você que é empresário, você que já é empresário, pequena, micro, grande empresa, aquele que está tentando hoje entrar no mercado de trabalho através da pessoa jurídica, sendo empreendedor. E para você é importante esses assuntos como esse, o que a Bianca Ramos traz aí da questão da perícia contábil. Bianca, muito prazer em tê-la aqui no programa, né? Prazer, Silvio, bom dia. E é muito legal porque a maioria dos representantes da Russell, como todo o mercado de trabalho hoje, tem mais mulheres, né, do que homens. E as mulheres estão ocupando o seu espaço não por serem mulher, isso que é importante dizer, pela capacidade. A mulher tem capacidade e ela está hoje se estabelecendo no mercado pela sua capacidade, pela sua criatividade, pela sua honradez, pela sua dignidade, pela sua força, né, pelo seu poder. Isso que é importante. Então, eu sempre parabenizo a Russell porque deu essa oportunidade e as mulheres hoje representam muito bem a empresa. Bom, o que é uma perícia contábil, Bianca? Bom dia, Silvio. A perícia contábil, ela analisa, investiga, né, dados e através de um laudo pericial, um parecer contábil, ela demonstra inconsistências em cálculos, né, corrige e apresenta ali como esse cálculo foi estruturado, como ele foi feito, né? Normalmente, a gente recebe demandas de perícia contábil de um processo judicial, mas não necessariamente precisa vir, né? Muitas vezes as empresas elas buscam corrigir, analisar algum cálculo, até revisar uma folha, né, de pagamento da empresa, revisar recolhimento de FGTS, por exemplo, antes, né, de surgir um processo. Não necessariamente, então, precisa vir de um processo, mas nossa demanda hoje, na maioria, ela é ou de processos. E uma demanda que tem sido muito alta nesses últimos tempos é a revisão de FGTS, que são porque as empresas, existem muitas diversas formas de recolhimento, né, de FGTS, e isso acaba causando distorções, né, na Caixa. Então, muitas vezes as empresas acabam sendo cobradas por valores que já foram pagos de alguma outra forma. Indevidamente, né? Exatamente. E, aliás, é muito importante tu colocar isso, viu, Bianca, porque esse é um momento importante na economia. E eu vejo aí pelo noticiário que esse envolvimento das empresas com a fundo de garantia, pagamento no pagamento, recolhimento no recolhimento, recolhimento a mais, recolhimento não recolhimento, recolhimento a menos, isso é importante porque a empresa ficaria, então, legalmente bem estabelecida, porque, claro que a empresa quer pagar aquilo que é legal, o que é certo pagar. Ela não quer nem pagar o menos e nem o mais. Então, esse é o fruto desse trabalho da perícia contábil. Isso é importante para a saúde financeira da empresa também, né? Sim, com certeza. E são valores extremamente altos, né, Silvio? Sim. Porque hoje a gente trabalha com FGTS trintenário, então a gente tem aí valores, imagina, de 30 anos corrigidos até hoje. Isso a gente está falando de dívidas de milhões, na grande maioria da empresa, né? A gente chega a ter contratos de bilhões, enfim, depende do número de funcionários da empresa, né? Mas quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente retroage 30 anos em todos os funcionários, aqueles que foram admitidos, né, e já foram demitidos, os que estão ativos, para revisar todo esse cálculo. O que acontece é que, normalmente, quando as empresas quando elas têm essa dívida e são cobradas pela Caixa, os contratos de parcelamento da Caixa, eles demonstram a dívida total, né, que a empresa tem e faz um parcelamento. E a empresa paga esse parcelamento sem saber, né, qual funcionário que está sendo incluído aquele valor ou não está. Então, elas procuram uma empresa de contabilidade para demonstrar esse cálculo a fundo. E daqui a pouco ela vai ser cobrada também de 2 ou 3 vezes, né? Esse é o problema. Claro, isso, exatamente. Porque o que acontece? Nesses 30 anos pode ter ocorrido diversas formas de recolhimento. O funcionário pode ter entrado com uma ação judicial contra a empresa, numa ação coletiva ou numa ação individual, pode ter entrado e pedido uma dessas verbas que seria o recolhimento da FGTS, da contratualidade. Então, isso pode ter sido pago em algum processo judicial, né? A Caixa pode não ter sido autuada desse processo, então a Caixa também não tem conhecimento, né, desse valor, mas foi pago.
Porque o momento em que a empresa realiza um depósito, né, num processo judicial e a Caixa não é autuada, mesmo que a pessoa consiga receber esse valor, né, consiga sacar na Caixa, porque ela tem como sacar através da conta dela, a Caixa ela não destina aquele valor para título de FGTS se a empresa não informa isso para ela, né? Então, a Caixa acaba não tendo esse conhecimento, ela não bate essas contas e acaba fazendo uma cobrança novamente, né? Então, é preciso ir atrás dessas outras modalidades e ver o que realmente é devido daquele funcionário, né? Isso é importante, tu falaste uma coisa aí do Fundo de Garantia, que no caso que estamos falando, essa demanda, né, por essa questão da perícia contábil em relação ao Fundo de Garantia e à Caixa Econômica Federal. Mas é importante também dizer o seguinte, que as empresas que estão recentemente abertas, que vão abrir também, elas precisam ter esse conhecimento, né? E essa, digamos assim, essa assessoria para não terem daqui a 10, 15, 20 anos um problema semelhante e aí um problema mais grave, agravado sobretudo pelo tempo, pelas correções e juros. Com certeza. E também porque muitas empresas, né, em 30 anos, imagina, é muito tempo, muitos funcionários passam pelo setor, né? E daqui a pouco não tem um processo bem estabelecido de como vai ser feito esses pagamentos e um controle, né, de como foram feitos os pagamentos do passado, é um risco muito grande para as empresas. O que acontece, e existem outras formas além dessa de processos judiciais, onde podem ter sido pagos os recolhimentos e ainda assim a empresa está sendo cobrada. Por exemplo, o que eu vejo bastante também é mais de uma conta. Hoje a gente consegue fazer uma conta na Caixa e destinar mais de uma matrícula para aquela pessoa. Então, a gente tem uma conta vinculada, a gente consegue destinar mais de uma matrícula, se a pessoa, né, trabalha como professor, por exemplo, que tem mais de uma matrícula, e a gente paga cada recolhimento na sua matrícula. Mas ocorre que, no passado, as pessoas faziam uma conta, depositavam de mais de uma matrícula de um professor, por exemplo, né, que é o caso que a gente está falando, e era depositado e na hora de puxar um extrato não era considerado todos aqueles valores. Então, num processo judicial, por exemplo, quando a gente vai calcular FGTS ou até o próprio Ministério do Trabalho, às vezes dá esse desencontro de matrículas, pode ser que a pessoa tenha mais de uma conta vinculada na Caixa ou não, depende do que foi feito, né, pelos funcionários na época na empresa, e pode ser que esteja sendo considerado só uma conta. Então, existem outros recolhimentos, além daqueles ali, de uma outra conta da mesma pessoa que não está sendo considerada. Isso também é um outro ponto importante a ser considerado. E aí, todas essas distorções, essas formas de pagamento diferentes, né, onde a Caixa não está sendo comunicada, né, ou acaba não fazendo esse levantamento, faz com que a gente tenha uma distorção nesses valores. O que eu vejo também bastante, hoje a gente trabalha com essa questão, a FGTS na Hustle a gente faz por automatização, né? Hoje a gente consegue trazer os extratos da Caixa, porque como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente precisa das contas vinculadas da Caixa, mês a mês, de todos os funcionários da empresa, né, nos últimos 30 anos. A gente pega os contra-cheques dessas pessoas, né, ou folha registro desses 30 anos, a gente analisa quanto que era devido de FGTS na época e quanto de fato foi pago. Atualiza esse valor restante, né, e vê quanto que é a dívida que a empresa realmente deve. E nisso a gente identifica nos extratos que vêm, às vezes, mais de uma conta da mesma pessoa. Chega a ter 5, 6 contas da mesma pessoa, só que na própria conta da Caixa, às vezes os funcionários eles cadastram com um nome equivocado, erram uma letra ou abreviam o nome da pessoa. Então, às vezes a pessoa tem 5 contas, é o mesmo funcionário, é a mesma pessoa, só que tem 5 nomes distintos ou às vezes completamente diferentes. Assim, a pessoa trocou de gênero, a pessoa se separou, né, e foi criada uma nova conta. Então, tudo isso faz com que fique confuso para bater esses valores, né? Então, o próprio Ministério do Trabalho, quando realiza esses cálculos para fazer a cobrança para a empresa, acaba que sem uma perícia minuciosa, né, não é possível bater um a um, puxar todos os extratos das pessoas, identificar quais os nomes que trocaram, né? Então, isso acontece bastante também. A gente tem reduções absurdas de valores que são cobrados
relativos à FGTS, porque realmente existem muitas formas de recolhimento que não são consideradas na cobrança. Perfeito. Está havendo aí um chamamento, pelo menos na imprensa, aí, né, de que as pessoas que saíram das empresas, recolheram, já inclusive retiraram parte do fundo de garantia, o fundo de garantia que estava lá, elas têm direito a esta reposição nesse tempo? Sim. Tem um cara que se aposentou há 20 e poucos anos, de lá para cá. O que acontece? O recolhimento ele vai ser devido para o funcionário de acordo com o período que ele trabalhou. Então, todos aqueles meses são devidos dele, independente se ele sacou ou não. Então, ele pode ter sacado a qualquer momento, né? Pode não ter identificado, né? Porque se o funcionário só saca o valor, ele não confere, né? Então, ele saca o valor que está na caixa, mas a qualquer momento esse valor pode ser restituído a ele. Tanto que a gente nesses cálculos que a gente faz de FGTS trintenário, muitas vezes os funcionários já nem estão vivos mais. E a gente mesmo assim calcula, né, e tem que fazer esse pagamento, né? Porque normalmente não são ações individuais que vêm, né? A gente recebe essas demandas onde ou a empresa foi autuada pelo Ministério do Trabalho para pagamento, né? Ou a Caixa ali mandou esses contratos de parcelamento para a empresa, ou algum sindicato que colocou na justiça. Mas normalmente a gente recebe esses cálculos em grande volume que envolvem absolutamente todos os funcionários. Os que já sacaram FGTS, que não sacaram, e a gente corrige. Claro, a gente não paga em duplicidade, né? Então o valor não vai ser pago de novo aquilo que o funcionário já sacou. Mas os valores onde não foram pagos na época, eles são pagos e corrigidos, né? Isso que é uma questão também. A gente tem processos hoje, a Caixa, o índice oficial da Caixa hoje de atualização é a JAM 3%, né? Que é um juros de 3% ao ano, né? E o índice da JAM, que é um índice relativamente baixo, né? Que a gente tem hoje de correção. Em muitos processos de FGTS, os juízes mandam atualizar pelo IPCAE. Eu tenho um processo hoje que está conosco, que a gente está executando o serviço, que foi atualizado pelo IPCAE juros de 1%. Então, o IPCAE é um índice extremamente alto, né, muito diferente da JAM, com 1% de juros, imagina, há 30 anos para corrigir esse valor. Então, a dívida ela fica extremamente alta e muitas vezes ela acaba não sendo corrigida por esse índice da Caixa. Na verdade, o trabalho de vocês ele é corretivo, né? E também é preventivo. E quem faz a prevenção depois evita a correção, é isso? Ah, com certeza. As empresas são muito cobradas por essas questões da Caixa, né? A Caixa, principalmente, elas não conseguem emitir certidão, né? Então, realmente... A empresa realmente fica travada e acaba tendo que pagar às pressas, né? Esse que é o problema. Esse é um grande golpe que dá nas empresas. Então, é preciso ter essa prevenção, né? E quando tem esse problema já grave, fazer esta correção. E a Russell, através da sua área de perícia contábil, faz esse trabalho muito bem feito. Alguma outra coisa a mais, Bianca? Acho que é isso, Silvio. A gente ressaltar a importância, né, dessa revisão de FGTS, dessa prevenção, né, que as empresas podem ter, que é extremamente importante para não onerarem valores no futuro e não ter que... comprometerem a saúde financeira da empresa. Exatamente. Tendo que ir às pressas, né? Muitas vezes não dá tempo de corrigir ou de fazer um trabalho nesse tamanho, né? A empresa precisa acabar pagando antes. Bianca, obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Sucesso na narração. Obrigada, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, já estamos em dezembro, né, último mês do ano, nós vamos conversar com o nosso comentarista aqui, nosso consultor, Dr. Gustavo Bernardi. Dr. Gustavo, muito prazer, sempre é muito bom tê-lo aqui, né? Aliás, o senhor tem feito uns comentários aqui, colocado algumas questões importantes
sobretudo no mercado imobiliário. O da semana passada, me lembro, tive muito retorno também, pessoal questionando, perguntando, querendo saber mais a respeito da regularização daqueles chamados contratos de gaveta. Como é que se... Agora, mais esclarecimento, o pessoal quer saber mais detalhes, tem muita gente interessada, porque tem muita gente nessa situação. Exatamente, Silvio. Na verdade, na semana passada, nós estávamos falando aqui sobre a Lei Complementar de 1919, em que o município de Porto Alegre está dando, a partir de janeiro agora, incentivo para as pessoas regularizarem seus contratos de gaveta, reduzindo em 50% o custo tributário para essa regularização. É uma ótima oportunidade para você regularizar. Mas o que aconteceu, Silvio? Eu passei a receber diversos e-mails me relatando os problemas individuais de cada um. Porque o que são os contratos de gaveta? São aquelas pessoas que fazem promessa de compra e venda, mas não escrituram, não transferem depois os imóveis para o seu nome. E muitas vezes por causa do custo disso, né? Por causa do custo, por causa de algum problema que havia do proprietário anterior. Muitas vezes construtoras que tinham problemas de INSS, de tributos que não alcançavam as CNDs, etc. Né? E isso também aconteceu muito, Silvio, na época dos financiamentos habitacionais. Tu deve te lembrar. As pessoas não podiam vender os seus financiamentos habitacionais, então elas faziam contratos de gaveta, entregavam o imóvel e a pessoa seguia pagando o financiamento em nome do anterior. Então as pessoas passaram a me perguntar, poxa, mas eu tenho esse problema e eu não consigo fazer a escritura, ou porque eu não encontro o proprietário anterior, ou porque esse proprietário anterior tem dívidas tributárias e não consegue as CNDs, ou porque a empresa faliu, ou porque a empresa fechou, ou porque ela não consegue localizar o proprietário. Então, eu vou dar aqui algumas dicas rápidas, né? Porque há solução jurídica para qualquer problema que a pessoa enfrente para transferir a propriedade. Nós temos as ações de uso capião, que são aquelas ações em que a pessoa entra em juízo e o juízo supre a necessidade da assinatura do vendedor e determina a transferência da propriedade. A pessoa tendo contrato de gaveta ou não tendo, há diversos tipos de ação de uso capião, dependendo do tempo, desde 5 anos até 15 anos, e todas elas permitem, de uma forma ou de outra, a regularização da propriedade quando a pessoa está a partir de um determinado tempo nessa propriedade. Para aquelas pessoas que têm contrato de promessa de compra e venda e não conseguem mais localizar o vendedor, existe uma demanda chamada ação de adjudicação compulsória. Esta ação também supre a necessidade da assinatura do vendedor. O juiz expede os mandados de averbação da propriedade, regulariza a propriedade, né? Recentemente, nós tivemos também a criação, capitaneada aqui por Porto Alegre, pelo registrador Lamana Paiva, da primeira zona aqui de Porto Alegre, da chamada uso capião extrajudicial. Pouca gente sabe, mas hoje você pode fazer a adjudicação do seu imóvel diretamente no registrador. Não precisa mais entrar em juízo. Você tem um procedimento administrativo muito mais rápido, muito mais barato, muito mais proveitoso para a regularização da propriedade, né? E nós temos agora, sendo criada também, também capitaneada aqui por Porto Alegre, pelo Lamana Paiva, que é um grande estudioso das questões registrais, a adjudicação compulsória via administrativa. Ou seja, nós também não vamos mais precisar de uma ação judicial para fazer a adjudicação. O que eu quero dizer com isso, Silvio, é que não há motivos para a pessoa não regularizar o seu imóvel. E não há motivos para a pessoa não pegar a sua propriedade e colocar no seu nome, né? Há sempre uma solução jurídica para isso. E neste caso específico de Porto Alegre, em que nós estamos a partir do dia 1º de janeiro com uma redução tributária de 50% nos custos disso, é o momento de você aproveitar e regularizar o seu imóvel, Silvio. Para quem está numa situação de estar fazendo uma negociação com o seu imóvel, só sugere que, de repente, o cara faça uma negociação com contrato de gaveta ou que evite fazer isso? Na verdade, Silvio, existe um padrão, né? Todas as negociações iniciam num contrato, a chamada promessa de compra e venda, né? O mercado imobiliário criou este padrão. Então, o Silvio vai lá
no empreendimento que está sendo vendido, ali naquele ambiente ali de vendas. Assina o contrato de promessa de compra e venda. Assina uma promessa e depois vai fazer a escritura de compra e venda. Né? O que as pessoas não entendem e precisam entender é que somente a escritura de compra e venda, devidamente registrada no registro de imóveis, é que transfere a propriedade para elas. Muitas vezes, Silvia, as pessoas pensam que só assinar a promessa de compra e venda já resolveu a aquisição. Não, a promessa de compra e venda não é transferir a propriedade para si. O que transfere a propriedade para si é a escritura de compra e venda. Ela é um primeiro passo. Ela é um primeiro passo apenas. Alguma outra novidade nessa área aí ou alguma outra questão? Final de ano, Silvio, é um momento em que todo mundo quer resolver todos os seus problemas. Né? Quer começar do zero em janeiro. As pessoas querem começar do zero. Eu acho isso muito salutar, mas traz uma série de trabalhos para a gente fica sobrecarregado. Né? A dica que eu posso dar, Silvia, e eu tenho falado muito isso aqui, é que para o residente de Porto Alegre, nós temos hoje, né, soluções para pagamento de dívidas de IPTU, dívidas de taxa de coleta de lixo, todos os tributos municipais estão sendo parcelados amplamente com grandes descontos até agora ao final do ano. Né? E uma dica também, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, desde ontem passou a ser permitido ser parcelado também. Né? Então, para o residente de Porto Alegre que tem dívidas tributárias com Porto Alegre, este é o momento. Procure o site Recupera Poa, procure seu advogado de confiança e regularize as suas dívidas tributárias com o município de Porto Alegre, porque não vai haver outra oportunidade tão boa quanto essa, Silvio. Aliás, a prefeitura está fazendo o seguinte, eu fiz o ano passado, eu não paguei porque era pandemia, não mandaram e também não tive interesse em pagar. Não, agora quando acontecer, e aí eles me mandaram agora uma negociação que eles elaboraram lá, que foi perfeitamente dentro do que eu achei que ia acontecer. Nem precisei entrar no site Recupera Poa. Exatamente. Então a prefeitura está enviando o DOC de pagamento da primeira parcela, são 36 parcelas que eles sugeriram para mim, achei muito bom, muito baratinho e tal, e sem uma economia de quase R$1.000. Então, quer dizer, a prefeitura está fazendo isso, independente disso, se você achar que se recebeu e achar que aquilo não está dentro daquilo que você imagina na negociação, entra então no Recupera Poa e faz uma proposta de negociação. Exatamente. Isso que tu recebesse, Silvio, chama-se parcelamento ordinário, aquele parcelamento que a prefeitura já propõe para a pessoa, né? Exatamente. Mas lá, dentro do site do Recupera Poa, dentro do site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, você tem outras formas de parcelamento que vão em até 84 vezes. É muito importante você investigar isso, ir lá e regularizar seus tributos. É importante, né, doutor Gustavo Bernardo, o senhor que trabalha nessa área também, que vê a dificuldade que as empresas têm, que as pessoas têm, porque nós estamos, isso aí advém do quê? De uma grande crise econômica em função da pandemia. O ano passado, fica em casa, pararam as empresas, a gente perdeu renda, as empresas fecharam e tal. A dificuldade é muito grande agora. Então, na verdade, essa sensibilidade do governo, ela vem ao encontro da dificuldade que nós estamos passando. Nós, que eu digo não só pessoas físicas, mas as jurídicas. O senhor mesmo sabe disso aí, que tem milhares de empresas aqui em Porto Alegre que fecharam as portas e não voltam mais. Exatamente, Silvio. A gente sente isso dia a dia no escritório. Né? Pessoas de uma posição econômica estável, mas que sofreram severamente os efeitos da pandemia. Empresas com uma posição econômica estável e que sofreram os efeitos severos da pandemia. Então, acho que este é um momento da União, do Estado e do município compreenderem os efeitos que a pandemia trouxe no bolso de todo mundo e serem parceiros nessa solução. Com certeza. Obrigado, doutor Bernardo. Até a semana que vem. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Pois muito bem, nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, Marcos Ferreira, doutor Marcos Ferreira, que prazer, primeiro programa ao vivo aqui agora, na gravação ao vivo, né, como se diz, gravação ao vivo, em 2022. Que beleza. Silvio, mais uma vez uma satisfação estar aqui, já entrando o ano de 2022,
trazendo sempre os nossos assuntos instigantes nas questões de saúde aqui para o nosso estado, dentro do programa Economia e Desenvolvimento. E o Marcos, observem bem, telespectadores, olha só, azul, preto e branco, Colorado fazendo aquela homenagem para o tricolor da segunda divisão, uma coisa mais importante ainda, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, essa solidariedade, né? É o time que está lá embaixo, né? É verdade. Bom, Marquinhos, na verdade, o Marcos tem uma clínica lá, como é a Clarté, né? A Clarté é isso. A Clarté é a área de atendimento de multiespecialidades, né? Tanto em medicina quanto em fisioterapia, para o cuidado dos nossos pacientes aqui da Zona Sul. Né? Mas agora tem uma novidade, né, Silvio? Pois é o residencial geriátrico, só que tem uma coisa, com um novo conceito, né? Exatamente, Silvio. Nós instituímos agora, né, o Ipanema Residencial Sênior. O que é o Ipanema Residencial Sênior? É uma nova modalidade de atenção à saúde do idoso, no sentido de que a gente busca oferecer um espaço de convivência para aqueles idosos que não precisam estar acamados necessariamente, não precisam ter uma condição crítica de saúde, mas que precisam desenvolver atividades regulares, né, para que mantenham o seu status funcional. Ou seja, o que é isso? A capacidade física, a capacidade mental, né, a capacidade de inter-relação social, e a gente tem isso como um dos pilares hoje da saúde, Silvio. Porque isso aí atinge exatamente a autoestima do idoso, né? Demais, Silvio. Quando a gente pensa que dentro dos pilares da saúde a gente tem a questão da alimentação saudável, da atividade física, do sono adequado, atividade física regular, o sono adequado, temos também as visitas médicas regulares. Temos também um outro parâmetro, que é a espiritualidade, Silvio, que é muito importante. Mas um sexto parâmetro muito importante dentro desses pilares da saúde e que vem sendo cada vez mais observado em estudos com populações centenárias no Japão e aqui no Rio Grande do Sul, na região de Veranópolis, eles observaram que um dos principais parâmetros é justamente o convívio social, as inter-relações sociais. Ou seja, não adianta eu ter só a questão da alimentação, da atividade física, do sono, do cuidado médico regular e também da espiritualidade, se não adicionar nisso a convivência. O relacionamento. O convívio, o relacionamento interpessoal, Silvio. Isso, como tu fala muito bem essa questão, né, o Marcos, o relacionamento. Tem vários estudos, eu como economista e palestrante também, eu observei assim, vários estudantes desta área que colocam o relacionamento como ponto número 1 para chegar àquilo que Aristóteles já dizia, que é a eudaimonia. A eudaimonia seria o quê? A vida plena e próspera. E ela se desenvolve através de vários itens, como tu tem colocado, e nesses itens a maioria desses estudiosos colocam o relacionamento e a atividade profissional, ou seja, a interação das pessoas com elas se também considerando úteis à sociedade. Isso é importantíssimo, porque isso nos tira daquela perspectiva individual ou individualista de abordagem da questão da saúde, Silvio, e passa por um contexto mais comunitário, de convivência com as pessoas. Né? E também, obviamente, a pessoa poder levar essas questões para ambientes onde ela possa desenvolver isso. Né? O que a gente tem hoje, Silvio? A gente tem uma quantidade enorme, né, de velhinhos, de pessoas dentro da cidade de Porto Alegre, cuja população hoje é em torno de 30% da nossa população na cidade de Porto Alegre é de população idosa, né? São considerado idoso hoje quem? A partir de 60 a 65 anos? Do ponto de vista da legislação brasileira, 60 anos. Do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, 65. E nós temos uma segunda categoria, que são os superidosos, né? O que são os superidosos, Silvio? São aquelas pessoas com 75 ou 80 anos, dependendo da classificação, que têm as condições cognitivas, ou que a gente chama as faculdades mentais, funcionando perfeitamente. Então, o indivíduo que já chega nessa faixa etária, 75, 80 anos, com um bom funcionamento cognitivo, capacidade de atenção, foco, memória, já temos aí um superidoso. Né? Então, pessoas que vão cada vez mais avançando, né, na vida, no sentido justamente de ter ganho de tempo de vida e que a gente busca, na verdade, trazer mais qualidade de vida. E isso só vai existir, Silvio, se a gente conseguir entender a necessidade de adotar convívio social.
Temos um exército de velhinhos em casa, nos seus apartamentos, trancados, muitas vezes com um cuidador, né, uma cuidadora, aquela pessoa que muitas vezes fica ali no celular o dia inteiro, dando assistência básica para aquele velhinho, mas sem que ele tenha uma interação social. E isso nega para ele, Silvio, saúde. Essa é a questão. E a questão básica do ser humano é relacionamento, né? Se tu não tiver um relacionamento, até quando Deus criou o homem, ele disse, ele não pode ficar sozinho, então criou uma mulher para que ele pudesse fazer essa interação. E é muito importante, né, Marcos? Parabéns aí por ter criado o residencial geriátrico nesse novo conceito, porque na verdade é o seguinte, né, nós sabemos muito bem que hoje essas casas semelhantes, a maioria delas são consideradas depósitos de idosos, ou seja, exatamente, a pessoa solta o seu ante querido lá e fica só fazendo de vez em quando o gerenciamento por WhatsApp e tal, mas não dá isso que é fundamental, o afeto, o carinho, a troca de experiências, né? Quer dizer, para ele também se sentir incluído, para ele também se tornar útil da própria convívio que ele tem ali. E dentro desse conceito, Silvio, a gente tem que buscar oferecer uma atenção que aborde várias áreas dessa fase da vida. Então, a gente sabe, por exemplo, que muitos idosos têm dificuldades de alimentação, fazem engasgos frequentes, e isso vem muitas vezes por uma condição chamada insuficiência velopalatina, né? E é uma condição que precisa ser tratada, por exemplo, por fonoaudiologia, né? Por uma fonoaudióloga. Outras vezes que tem dentro do residencial. É um complexo todo, né? Exatamente. Temos a condição também de muitos idosos que recusam determinados alimentos e param de comer muitas vezes por questões relacionadas a próteses dentárias. E isso não é visto, acaba não sendo visto no geral, na maioria dos residenciais. Temos dentista, né, à disposição também para essa ação. E assim por diante, um conjunto de condições. Esses tempos atendi um paciente que teve que ser internado por um emagrecimento agudo, né, uma perda de capacidade de alimentação e de hidratação, porque é um senhor de 88 anos, teve uma incomodação na família e ficou muito chateado. Simplesmente o que ele fez? Parou de comer e de tomar líquido. Entrou numa situação quase como uma greve de fome, Silvio. E isso acabou levando ele a uma internação hospitalar. Tu imagina uma internação hospitalar de um idoso nesse período de pandemia por uma condição que, na verdade, era psíquica. Então, a psicóloga também, dentro da estrutura de profissionais que prestam atendimento na clínica, né, e no residencial, nos ajuda também nesse conjunto de abordagens adequadas para esse idoso num espaço de convivência adequado. O importante é o seguinte, né? As civilizações orientais, elas dão muito mais valor, né? Até porque tem muito mais velhos e tal, eles aprenderam pela questão da cultural e tal, né? E religiosa, aprenderam a lidar mais com os velhos. Nós temos que aprender isso. Eu acho que é fundamental esse tipo de novo conceito de tratamento, de amparo, né? E de, digamos assim, de alcance ao idoso, do carinho, do afeto, de forma que ele se sinta interagindo dentro do ambiente, que não acontece numa casa isolada, como normalmente eles ficam. Isso é importante, né? Porque nós estamos envelhecendo cada vez mais. Cada vez mais, Silvio, o processo dentro de uma sociedade como o Brasil agora, que inverteu, o bônus demográfico acabou, né, Silvio? A gente teve agora o dado de 2021, que a população de pessoas acima de 70 anos no Brasil já é superior à população abaixo de 15 anos. Então, a nossa pirâmide, né, populacional já deixou de ser uma pirâmide. Daqui a pouco vai estar invertida, né? Daqui um pouco já vai estar invertida. Então, como é que nós vamos pensar a condição dos nossos idosos, né? Não pensando simplesmente naqueles que são absolutamente funcionais e integrados com a sociedade e ainda trabalham, né? Pessoas que realmente mantêm a sua vida produtiva, mas imaginando aqueles que efetivamente têm uma ou outra limitação, muitas vezes é simplesmente uma limitação física, Silvio. E por causa dessa limitação física, acabam condenados a ficar trancados dentro do apartamento, né? Tendo pouco convívio social, o mínimo que seja. Isso afeta a mente, afeta completamente, tudo, né? Silvio, completamente. Daí ele se sobrepõe distúrbios do sono, depressões, né? Crises de ansiedade e outras tantas condições que a gente poderia fazer uma abordagem correta, tranquila, dentro de um centro com multiespecialistas, né? Dentro de um espaço de convivência. Marcos, como é que faz o contato aí com esse residencial geriátrico, com esse novo conceito, com essa nova forma de encarar a velhice, os idosos e tal, dando a eles um pouco mais de dignidade?
Isso é muito importante a gente deixar o acesso aqui. O acesso é com a Denise é que faz a coordenação desse residencial. O telefone dela é o 993-07-3118. Né? Eles devem colocar agora aqui embaixo na tela. O Lucas, tu né? nem precisa dizer que o Lucas sabe de Já sabe colocar tudo isso, né? E aí, por esse contato, vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse espaço que tem um jardim magnífico, né? Uma piscina, tem um espaço também para jardinagem, tem um espaço próprio também para jogar bocha, para fazer outras atividades, sala de fisioterapia, né? Toda uma estrutura preparada para um acolhimento adequado. Perfeito. Marcos, obrigado pela presença aqui, sucesso, que 2022 seja muito melhor, mas muito melhor do que foram esses últimos 2 anos de pandemia, graças a Deus. Com certeza. Qual é a tua expectativa? Está terminando ou não? A minha impressão é que sim, viu, Silvio? A gente vê os dados epidemiológicos, em especial esse novo vírus, né, essa nova variante, com essa multiplicação muito rápida e com essa menor virulência, né? Isso nos dá a perspectiva de um encerramento mais rápido agora da pandemia. O que não significa dizer que nós deixemos de lado aqueles cuidados, lavar as mãos, por exemplo. Eu me lembro, assim, a minha filha, a Letícia, sempre me chamou muita atenção que antes da pandemia a gente ia no supermercado, pegava, ou ia em qualquer lugar, pegava com a mão e botava na boca. Então, esse é o tipo da coisa que a gente fica pensando, poxa, você está com a mão cheia de contaminada, de bactérias, fungos e tal, e isso é um problema de saúde pública. Então, essas pequenas coisas, a pandemia veio nos trazer como lição permanente para uma vida saudável. É verdade. Eu acho que as modificações que a gente caminhe no sentido de uma busca pela saúde plena, né, e que inclui tudo isso que a gente já conversou, mas também aqueles pequenos hábitos diários, né, Silvio? É o que vale para que a gente tenha uma vida plena, com saúde, né, e com convivência com as pessoas. Perfeito. Marquinhos, um grande abraço, então. Obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência. Nós fomos ficando por aqui nesta semana. Uma boa semana de trabalho. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.